Introdutório. Oi, Magna, boa noite. Boa noite, Sebastião. Jana Correias, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindo. Cleise, boa noite, Cleise. A gente está iniciando, aguardando o pessoal entrar na nossa live, atualizar o link. Oi, Magna, boa noite. Boa noite, Sebastião. Eu estou aqui também no computador, por isso que está o áudio repetindo um pouco, para acompanhar, né, a entrada do pessoal na live. Muito bom estar com vocês novamente, nesse espaço que é importante para gerar reflexão e também refletir, né, sobre as nossas epistemologias aí no campo das ciências. E também tendo em consideração o papel da ciência brasileira, né, na produção de um conhecimento que impacte políticas públicas. Boa noite, Esther. Ela, boa noite. Bom, o pessoal vai entrando, vamos iniciar. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Karen, eu sou diretora de assuntos educacionais no coletivo afroacadêmico. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou no cenário onde eu estou usando óculos, meu cabelo é crespo, ele está num coque, e eu estou com uma camiseta cinza, com alguns enfeites aqui no ombro. Atrás de mim tem uma cortina bege, e também ali atrás uma estante de livros com um lírio, né, um vaso de lírio em cima. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como eu vim aqui trazendo logo no início da nossa live, essa é uma live em parceria com o coletivo Preta Velha, que é um coletivo da Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, e tem um papel importantíssimo na produção de formação política e também assistência social e psicossocial para a comunidade desse entorno, né, de Porto Alegre. Esse coletivo ele tem uma história muito importante, ele é fundado por mulheres negras, dentre elas a Eriane, que está conosco hoje e é doutoranda em ciência política e vai trazer a sua percepção a partir dessa temática para nós aqui nessa live. Então, eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada, Eri, é um prazer estar aqui com você hoje. Boa noite, Karen, boa noite, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Acho que um dos momentos mais bonitos é a construção, né, que a gente faz em homenagem ao mês da Mulher Negra, né? Então, parabenizar o coletivo também, agradecendo o convite, né? E colocando à disposição também para contribuições conjuntas que a gente possa fazer nesse enfrentamento a um sistema desigual que é o meio acadêmico, né? Então, Karen, também te agradecer muito, assim, né, Karen? Acho que tu tem um nível de conhecimento, de prática, né, de colocar a praxis, né, para acontecer, que ela é diferenciada na psicologia, assim. Então, também te admiro bastante, assim, né. E eu acho, né, gente, primeiro que ter um coletivo afroacadêmico já é quase que uma contravenção, né? Porque a gente precisa, infelizmente, tá sempre indo como se fosse contra uma onda muito forte, que é uma onda de uma estrutura da sociedade, né? Então a gente vai ter num dos principais lugares de manutenção de privilégio é a universidade, né? Porque ter acesso a conhecimento é algo transformador, né? A gente produzir conhecimento, produzir ciência, produzir tecnologia, produzir inovação, produzir análise da sociedade. Tudo isso a gente consegue fazer dentro do ambiente acadêmico, né? A universidade é um local muito diferenciado da sociedade, né? Um local onde diversas questões de elaboração e de transformação passam pelo meio, pelo âmbito acadêmico. E, infelizmente, nós temos pouco acesso a ele, né? Então, eu sou uma mulher negra, militante, né? Mas uma mulher negra que muitas de nós, muitas vezes, não têm acesso a esse ambiente universitário, né? Então,
a universidade, ela ainda é um lugar que ele é desigual, né? Ele ainda é um lugar de desigualdade no acesso e desigualdade na permanência, na manutenção dele, né? Então, nessa trajetória, enfim, né, já aproveitando também muito que eu falo que quando a gente se apresenta, quando a gente, mulheres, homens, pessoas negras, contam a sua história, ela geralmente é uma história de coletividade, porque o nosso povo passa por questões muito parecidas, né? Então, eu sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, e o que muda a minha vida, o que transforma todos os meus dias para sair de um ambiente de mudança, inclusive, de perspectiva de vida e de construção de trabalho, né? Porque a gente já tem alguns lugares pré-estabelecidos para nós. Foi a partir da universidade, aonde eu consegui uma bolsa, né? Então, eu fui bolsista, fiz psicologia, quase fui colega da Karen, fiz psicologia um bom tempo, por uns 3 anos, né? Eu acabei estudando, enfim, né? Psico, quase fez direito colega, Karen. E depois disso que eu mudei, né? Que eu fui para a área de serviço social, então eu sou assistente social de formação, me formei na URGS. Fiz mestrado em política social e serviço social também pela URGS, e hoje eu faço doutorado em ciência política na URGS. Tudo isso pela política de cotas. Então, por mais que nós saibamos, né, o nosso diferencial e a nossa luta individual para estar nesses espaços, para se manter nesses espaços, para poder, inclusive, produzir conhecimento, mas para compreender esse conhecimento, até para a gente criticar ou concordar, é muito difícil, né? O ambiente acadêmico ele exige muito. Mas eu jamais estaria se não fosse uma política pública. E eu acho que essa volta, ela é muito importante, muito relevante, porque se não fosse as cotas, e no início, quando eu fiz a psico, eu fiz pela bolsa do ProUni, se não fosse uma política pública, uma política de governo, e que teve luta tanto do movimento social, do movimento negro organizado, para que fosse conquistadas as cotas, eu jamais estaria na universidade. Seria impensável estar na universidade, né? Então, a primeira da família, da nossa geração, é muito comum, né? A gente ter acesso pela primeira vez à universidade, e foi através da política. E aí, quando eu entro na universidade, eu começo a me organizar, conheço a militância de juventude, e viro militante, enfim, política. Sou filiada a partido, sou filiada ao PSB hoje, fui filiada muitos anos, sou filiada há quase 20 anos, então eu me organizo politicamente. E isso é algo que também é de um lugar, de uma construção diferente, de uma construção epistemológica diferente, né? Então, assim, é da política, dessa construção que também me fez enxergar que coletivamente que a gente consegue transformar as coisas. Então, a gente precisa ter organizações sociais que tensionem a política, que tensionem a sociedade para que a gente tenha avanços para o nosso povo. Foi na política que eu me encontrei. E mesmo que esses lugares, né, que a gente lute para que sejam tensionados, e que eu iniciei falando que a universidade é um desses principais lugares de manutenção de poder, de status, de estrutura mesmo, né? Então, assim, todas as opressões que a gente tem na sociedade, seja ela numa sociedade capitalista, numa sociedade machista, que o patriarcado tem a sua prioridade em tudo, e seja com o racismo estrutural brasileiro, a universidade ela consegue ter isso, sim, visível. Visível, e a gente sente, né? Então, assim, o poder ele é masculino, o poder ele é branco, o poder é de uma elite, das mesmas famílias que já são universitárias. Já fui reitora e formei a minha filha. É uma lógica familiar também na universidade, uma lógica de privilégio, de repasse de privilégio, manutenção hierárquica muito forte, muito gritante, né? Então, quando a gente tem uma política pública de avanço e quando a gente também tem que provar o nosso valor lá dentro, né? Quantas pesquisas tem que os cotistas são os mais esforçados, as melhores notas, né? São diferenciados, né? A gente tem todo esse avanço. Para mim, eu sempre tive uma parte que achava que o mestrado e doutorado não era o lugar, porque eu era muito militante.
Então, a militância, o jeito de falar, o jeito de defender, o jeito de apresentar trabalho, de estudar. Então, além da questão racial e de gênero, que obviamente é muito forte, né, nas estruturas da gente se sentir pertencente ou não à universidade, eu tinha muito isso de que a política, a universidade não ia permitir que a política estivesse nesse âmbito de produção de conhecimento, nesse âmbito de elite que existe, né, nos programa de pós-graduação, por exemplo, né? Então, eu sempre tive esse receio de ser militante demais para ser acadêmica, né? E eu acho que isso é algo interessante quando a gente pensa o que é ser acadêmico, né? Como que a gente traduz, enxerga, reproduz e como que a universidade tenta manter essa forma hierárquica de produção de conhecimento. E hoje entendo que não, entendo que a construção política contribui muito para a acadêmica que eu sou, para poder saber as vivências, a construção coletiva, os tensionamentos, as disputas na sociedade, para a contribuição do conhecimento que a gente produz, né? Como que eu posso contribuir e também a forma da organização social, que isso já é uma tecnologia das pessoas negras, né? Então, hoje, sou acadêmica, sou militante, sou da política e construo o coletivo Preta Velha, né? E isso a gente chega aqui nesse encontro em comum, né, Karen, através do coletivo Preta Velha, que quem não conhece, só buscar nas redes sociais para seguir, que é um espaço de produção de conhecimento. É um espaço de produção de resistência, de coletividade, de tensionamentos, de rupturas, né? Então, é um processo comunitário de mulheres, principalmente, que se organizam dentro de uma periferia da capital do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e que ali diversos conhecimentos são perpassados, produzidos, transferidos, e que muitas vezes a gente nunca vai ter esse acesso se a gente estiver só nos muros da universidade. E por fim, né, Karen, para a gente dialogar, assim, eu tenho certeza que a educação ela é a transformação, né? A educação é a porta transformadora, é o que nos faz, de fato, romper com barreiras que, de uma forma muito forte, né? A universidade, o acesso à educação, que deveria ser, que é previsto como um direito, né? E deveria ser, às vezes é um privilégio, é transformador. Então, mesmo com todo esse sistema de manutenção de poder através da universidade, mesmo com isso, a universidade é o que pode garantir para o nosso povo acesso ao mundo, acesso à informação e, além de garantir para o nosso povo, enxergar como que o nosso povo também transforma aquele lugar. Né? Nós estarmos lá tensiona o ambiente, né? Não é só a Lélia Gonzalez já falava isso há muito tempo. Né? Não é só alguém pesquisar por nós, falar por nós, é nós falarmos por nós, é nós trazermos as nossas contribuições, o que a tecnologia ancestral que a gente já tem dentro das nossas comunidades, das nossas famílias, também ser transformadas desse ambiente universitário, que é um ambiente muito propício e que deveria ser um ambiente também de construção democrática, de justiça social, de memória, de reconhecimento, de construção de futuro, né? Acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que tu traz algo muito importante, ele que é referente a de que conhecimento a gente está falando, né? Porque quando tu menciona, né, nós somos vistas muitas vezes mulheres negras por estarmos em atividade política, por não enxergar o conhecimento como algo neutro, temos, né, o nosso conhecimento invalidado como se fosse algo meramente militante, né, como se o fato de ser militante, inclusive, não fosse, inclusive, uma tecnologia de transformação social, né? Então, quando a gente fala de produção de conhecimento disruptivo, nós estamos falando disso, né? Nós, mulheres negras no Brasil, historicamente, nós fazemos circular as posicionalidades das vozes. O que isso quer dizer? Que a gente chega em conjunto, né? A gente chega com os nossos familiares, com as nossas ancestrais, e isso vai tensionar estruturas. Então, essa questão de ocupar a universidade, ela é muito importante, mas ocupar por si só não garante a transformação dessas estruturas historicamente opressoras, que vão reproduzir um conhecimento que não vai corresponder à realidade
da população negra e a realidade da maior parte da população brasileira, formada por pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que não se veem nesse currículo muito presente ainda nas graduações, que é um currículo eurocentrado, que ignora e trata como meros saberes e não ciências disruptivas e de transformação da realidade, né? Então, é interessante te ouvir falar, Eriane, porque isso toca na descolonização do conhecimento, no campo das ciências, de forma geral, e aqui a gente está falando das ciências humanas, né? Eu sou psicóloga, eu sou doutora em psicologia, a Eriane está no campo das ciências políticas, né? Então, ciências sociais aplicadas, e isso, as ciências, elas têm as suas particularidades, inclusive, a gente disputa o que é ciência no Brasil. A gente tem uma disputa, inclusive, epistemológica, muitas vezes com as ciências naturais, que querem impor epistemologias que não funcionam no campo das ciências humanas, métodos que não correspondem aos problemas complexos que nós enfrentamos na sociedade contemporânea, né? Então, a gente está num campo de disputa para dizer o que é ciência já há muito tempo. Quando mulheres negras passam a exercer a sua intelectualidade e a se visibilizarem, né, porque também tem isso, né, nós temos várias intelectuais, como tu trouxe, assim, Ariane, a Lélia Gonzalez, nós temos Beatriz Nascimento, que está o tempo todo problematizando esse lugar, né, de que conhecimento nós estamos falando, quem são esses corpos que estão produzindo conhecimento, que estão sendo ouvidos, né, e isso é muito importante quando a gente fala principalmente também das ações afirmativas, que são uma porta de entrada, né, mas ainda assim, nós temos desigualdades muito fortes, muito presentes, né, na pós-graduação brasileira. Tem um dado da FAPESP, que é um dado ali de 2000 até 2021, é um dado mais recente, né, é um censo sobre a composição, né, racial dos pós-graduandos no Brasil. E em todas as regiões brasileiras, o percentual de pessoas brancas pós-graduandas, ela é maior do que a proporção do grupo racial na população regional, no Brasil todo, né? Então, nós temos a maior parte de pessoas brancas, né? E temos ainda uma inserção ainda menor de pós-graduandos negros no campo da docência. Então, é menos de 5%, né, de professores universitários. E se a gente não entra, muitas vezes, as questões que são, não só questões referentes ao racismo estrutural, mas também da proposição de novas epistemologias no campo das ciências, né? Elas não chegam. E se elas não chegam, a gente não tem, muitas vezes, um impacto nas políticas públicas, né? Como é que a gente vai qualificar dados para formular políticas públicas? Então, a gente começa a ver o quanto a produção de um conhecimento disruptivo vai impactar diferentes setores da sociedade, a população acadêmica ou não. Inclusive, quando a gente fala, né, de outras epistemologias, nós estamos requalificando o campo das ciências. Nós estamos considerando os saberes quilombolas, os saberes indígenas, que são ciências, não são meros saberes, né? Nós estamos escutando e qualificando o conhecimento que, inclusive, acontece fora da academia, mas é também um conhecimento acadêmico, né? Então, existe a questão institucional e existe também o aquilombamento, né, como a gente produz diariamente ali no coletivo Preta Velha, e que é uma tecnologia de existência, mas também de reprodução, né, da vida. Eu vou fazer aqui um parênteses para interagir com o pessoal do chat. Eu acho que tem uma pergunta interessante, Eliane, que a Jana ela traz ali. Ela pergunta qual que é a nossa avaliação sobre o futuro das políticas de cotas. Ela diz: sabemos que até aqui as cotas fizeram a diferença na vida de milhões. Após 10 anos das cotas, eu vejo que precisamos ampliar o acesso. Tu quer comentar um pouco dessa questão? A política de cotas, ela foi transformadora para a universidade, né? E ela foi, inclusive, além de transformadora, ela foi reveladora, né? Eu acho que foi um dos grandes impactos, são 10 anos, né? Foi um dos grandes impactos de um racismo institucionalizado,
né, e transvestido de opinião, né, de uma intelectualidade que a elite brasileira é racista. E a universidade, o meio acadêmico, que se enxerga como, né, uma forma de elite, traduziu isso num das maiores ondas de racismo, né? Então, assim, teve cartas públicas de movimentos, inclusive culturais, que eram contra as cotas, né, o conhecimento ia cair, e 10 anos depois se provou que não, né? E se provou como uma política de reparação. E é uma das poucas que nós temos no Brasil. Né? Nós estamos agora lutando pelo debate da PEC da reparação, por exemplo, né? Que a gente tem a reparação financeira para a população negra brasileira, né? Então, são poucas as reparações que a gente já tem e essa da política de cotas ela é muito importante. Agora, ela ainda é insuficiente, né? Concordo no número de quantidade, né? Então, assim, precisa de uma ampliação, né? Precisa ampliar, as universidades precisam ter mais vagas, a gente precisa ampliar o acesso. E eu acho que tem um fenômeno conjunto com isso, que é o ensino médio. A educação pública piorou. A qualidade da educação brasileira, nesses 10 anos, ela não avançou, ela não melhorou, ela piorou. E com isso, com essa piora e com um aumento de uma desigualdade estrutural nas comunidades brasileiras, fez com que, novamente, o sonho da universidade seja um sonho. Ou nem isso. Então, a universidade ficou muito mais distante novamente, né? Nos anos 90 já era assim. Com o início do governo Lula deu uma mudada, mas a gente já voltou agora a ter que trabalhar para sobreviver. Aos jovens negros, então, nem se fala. Né? Os jovens negros eles não têm nem o direito de pensar em sobreviver após o ensino médio, né? Então, a nossa população, as meninas, elas saem cedo, né? Então, se elas engravidam, elas não voltam para a escola. Esse é o dado, né? Geral. Se elas engravidam, elas não voltam. E elas têm que trabalhar, né? A vida é cara, auxiliar a família, conseguir se virar. Existem milhares de mães solo no Brasil. Tudo isso vai gerando o afastamento da universidade. A universidade vai ficando impossível, inviável, não é nem pensada. Além do que, mesmo quando tu tá no ensino médio, a escola é muito desatualizada. Então tu tem um mundo na mão, ainda mais para um jovem, tu tem um mundo de 10 segundos na tua mão. Então, o estudar, além de tu ter esse mundo, ele ainda satirizado, né? Então a produção do conhecimento ainda foi tratada, né, pela extrema direita como algo que é ruim. Então, além de tudo, foi demonizado. Então, todos esses elementos fazem com que a nossa população nem cogite ainda entrar o acesso à universidade. Então, o ensino de qualidade ele deveria ser geral, né? E aí, com isso, as cotas deveriam ser ampliadas, a gente deveria ter um acesso ao ensino superior mais democrático, o ensino superior tem cada vez mais agora ensino EAD pós-pandemia, né? É uma realidade, porque também a universidade pública, ela não consegue contemplar um estudante trabalhador, não consegue, não existe essa possibilidade, né? Então, a pessoa ela vai trabalhar, ou ela vai se atrasar, ou ela não vai dar conta de alguma coisa, ou ela vai ter que largar o trabalho para fazer estágio. Eu não sei quantos anos vocês tiveram, eu tive 1 ano e meio de estágio no serviço social. Aí, em que hora que a gente faz o estágio? Não existe estágio noturno. A minha faculdade já era noturno, que já era um avanço, né? Porque a psicologia eu fazia de manhã. Então, não é pensada para o trabalhador. As EADs são. Então, o acesso ao ensino, à educação no geral, está muito precarizado, está muito com uma lógica privatista, precarizada, sem acesso, e a política de cotas ela é justamente o contrário disso. Então, a ampliação, a manutenção e a luta por ela, porque nada é dado, né? Tudo tem que ter luta, organização social, a luta por ela é de manutenção, né? Porque ainda tem gente que questiona, mas certamente também de ampliação. Sim, as políticas de cotas, elas nunca foram colocadas como uma solução definitiva, né, para o problema da educação no Brasil, né. A educação, ela é uma pauta histórica do movimento negro, né, e ela é muito importante tanto para a nossa entrada quanto para a nossa permanência, né, como tu traz, né. Na graduação, às vezes, a graduação vai ter uma grade horária integral, né, quem é que vai conseguir fazer aquele curso?
Na minha época, por exemplo, né, e ainda hoje, né, o curso de psicologia ele é integral, a maior parte dos anos, né? E aí você vai fazer um estágio com qualidade como, né? Você vai fazer, mesmo, né, um curso EAD com ali uma aula síncrona, como que você vai conciliar as coisas, né? Então, ou você trabalha ou você estuda, né? Então, o ensino superior, ele é muito elitizado no Brasil, né? E a pós-graduação, ela vai afunilando essas desigualdades, né? Tem uma outra questão que a Geomagna traz sobre a lei do boi, né? A lei da cota dos bois em relação à política de cotas atual, né? Bom, a lei do boi, né? Para quem não Sim, essa é uma sabe, comparação muito boa, né? sim, foi ali, a gente fala muitas vezes hoje de cotas, né, fica parecendo que as cotas surgiram agora e só com a população negra, né, mas as cotas, elas são antigas e não, a população negra nós não somos os primeiros cotistas, né, a lei do boi, por exemplo, ela cedeu vagas, né, preferenciais para filhos de oligarcas, né, das oligarquias agropecuárias para entrarem na universidade, né, sem fazer processo seletivo. E essa lei durou cerca de 20 anos, né? Depois ela foi abolida, mas ela privilegiou uma classe da elite brasileira para entrar no ensino superior que já era desigual, né? Então, as ações, né, afirmativas, elas não são algo novo, né? Só que pela questão do racismo estrutural, a gente vai colocar em xeque as ações afirmativas atualmente, né? Inclusive, para desqualificar pessoas negras que saem do ensino superior e que acessaram ações afirmativas, como também é o meu caso, né? Eu acessei o doutorado pelas ações afirmativas. Isso não quer dizer que eu tenha tido mais, que tenha tido ali uma condescendência, como as pessoas tentam pintar, né? Que a gente estudou menos, que a gente estava menos preparado, né? Já ouvi muitos discursos ali, a pessoa que estudou muito ali para o vestibular passou, ou para o processo seletivo da pós-graduação estudou e não passou, e a pessoa que entrou por ações afirmativas que não queria nada com nada, entrou, né? Não é bem assim. No caso, né, não existe, né, esse processo de atenuação do processo seletivo. O que existe é uma correção histórica e uma reparação mínima, porque a gente pode aprofundar essa questão da lei do boi, né, dessas cotas iniciais, inclusive para a questão da imigração brasileira, né? Os descendentes de europeus que vieram para cá, eles receberam terras, né? E isso é um tipo de ação afirmativa também, não é no ensino superior, mas impacta diretamente a questão do acesso à renda, né, e da desigualdade social, né? Então, é muito interessante esse paralelo que a Geomagna traz, né, porque coloca realmente em xeque um estigma muito grande que é usado, inclusive na política brasileira, né, para deslegitimar as ações afirmativas. Exatamente, assim, né, e essa informação, muita gente nem sabe que tinha essa lei, né, que era, pra filhos de pessoas ricas estudarem, né, então, assim, esse acesso privilegiado, ele sempre foi uma marca, assim, né, no nosso país, enfim, né, então, também acho que é tratado muito, tem uma lógica muito, assim, de que do que é conhecimento, né, então, assim, o nosso conhecimento, ele é tratado como superstição, como história, né, como folclore, né, eu acho que existe muito, assim, essa construção no imaginário, do ambiente acadêmico, assim, né, então tu trazer a partir de um lugar, de uma epistemologia, eh que vai trazer esses elementos, né, indígenas ou do povo negro brasileiro ou até, enfim, da diáspora, enfim, ainda é tratado como não conhecimento, né, como tratado como opinião, como palpite, como coisas assim, né, então num lugar muito o tempo todo questionado, né, assim, então e eu também não, assim, não tive nenhuma professora negra na universidade do serviço social, né, que já é um lugar mais popularizado, né, no ambiente acadêmico e nunca tive. E também o estudo, ele foi tensionado a partir dos estudantes, ter disciplina de questões étnico-raciais, a gente entender, o principal trabalho é com famílias. Quem é a família brasileira? Né? Como é que a gente que políticas sociais a gente está estudando? Estamos estudando o estado de bem-estar social, que o Brasil não teve.
no estado de bem-estar social da Europa foi na época da escravidão brasileira, né? Então, assim, que conhecimento é esse, né? Que a gente está repercutindo, que a gente está perpassando, que a gente está ensinando, que a gente está aprendendo, né? Ele é colonial, ele é totalmente colonizado, ele é totalmente dessa lógica, e é óbvio que a gente precisa descolonizar um processo, inclusive, muito complexo, né? Porque é contra essa ordem imposta, assim, né? Então, ter espaços de tensão, ter espaços de produção de conhecimento, ter coletivos, ter grupos de estudo, né? Tudo isso são criações de espaços de tensionamento dessa estrutura já posta, né? E que é basicamente, geralmente, criada por estudantes, geralmente criada por um ou outro professor que se identifique, né? Mais com causas de justiça social, né? Então, ainda é um ambiente muito hostil e muito tratado como não conhecimento, né? Não conhecimento. A própria decolonialidade, eu fui ter acesso desse debate no mestrado, né? Do que significa tu ter um feminismo que vai entender a organização de uma cozinha comunitária, né? Que não vai falar exatamente da bandeira do feminismo, mas que é uma lógica produzida pela produção de conhecimento de mulheres de comunidade brasileira, que aprendeu com a avó, que trouxe uma receita, que veio, que trabalhou de empregada doméstica, porque a mãe já foi escravizada. Toda essa lógica brasileira ela é de uma produção de conhecimento de resistência, né? Então, e que a gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar como saber, né? Então, assim, o saber ancestral também precisa ser reconhecido e trabalhado como um saber, né? Uhum. Sim, eu acho que tu traz também esse processo, né, de construção coletiva das mulheres negras quando entram na universidade, mas que entraram muito por conta que tinha uma mãe, que tinha uma avó, né, que não entrou na universidade, que fez com que isso acontecesse, né, que abriu caminhos, né, mesmo não entrando na universidade, para que a gente pudesse estar ali, né, e estando ali, a gente poder tensionar esse conhecimento que não nos corresponde, que além de não promover a transformação social, reproduz estruturas opressoras sobre toda a população brasileira, né? Então a gente entra com esse impacto político importante, porque uma vez que a gente ocupa esses lugares, a gente começa a estranhar, né? Porque eles não são feitos para nós ainda hoje. Né? Então, a legitimação das nossas autoralidades, das nossas produções, a própria condição, né, de produzir conhecimento ou não, atualmente, é determinada por várias outras questões que atravessam, né, nós mulheres negras, feminilidades negras, a partir do sexismo, da cis-heteronormatividade, né, então esse processo de invisibilização ainda é muito grande, né, então, fazendo um link, assim, né, com o que a gente traz hoje, né, qual que é o papel de mulheres negras, né, na produção desse conhecimento disruptivo? Em primeiro lugar, é descolonizar o conhecimento, né, e também, não só descolonizar, né, a partir desse lugar de resistência, mas também de propor novas epistemes, que funcionam mais para a construção de mundos em que a gente não está destruindo, se autodestruindo em sociedade, né. Bom, tem uma outra questão que diz aqui, o que ainda precisa mudar nas universidades e instituições científicas para que mulheres negras sejam reconhecidas também como produtoras de inovação e de novos paradigmas de conhecimento? Pode comentar aí. Precisa mudar muita coisa. Primeiro que a universidade precisa reconhecer esse conhecimento que a gente está comentando aqui, né? Precisa reconhecer a nossa produção teórica, os conceitos que a gente formula, a criação de método, né? É quase que dar uma redesenhada nessa ordem imposta, né, por uma ciência tradicional, assim, né? Eu acho que também não é só, infelizmente, né? Não basta só garantir o ingresso, né? A gente vai ter bolsa, a gente vai ter apoio estudantil, financiamento para pesquisa, permanência, a gente precisa ter creche na universidade, porque a maioria das mulheres negras também
tem seus filhos, né? E como é que tu estuda, né? Precisa ter combate de verdade ao racismo institucional, precisa ter uma ouvidoria na universidade, precisa ter um lugar de segurança, de acesso, precisa ter uma secretaria de ação afirmativa que pense essa permanência, que pense, inclusive, nos editais e nas seleções para pesquisa e para extensão, que pense vaga para ações afirmativas, porque a seleção ela já também vai ser desigual, né? Quem que tem mais artigo produzido? Quem tem por tempo? É tempo. Tudo é por tempo, porque o nosso tempo ele é diferente. Ele já começa desigual com quem mora mais longe, com quem tem que pegar ônibus, com quem não tem o dinheiro pro um texto, para comprar um livro, tem que pegar um xerox. Tudo já tem uma desigualdade estrutural que a universidade precisa se transformar. Precisa combater o racismo institucional, precisa ter oportunidade para pesquisadoras negras, né? Então, acho que é muita coisa, é ampliar a carreira das mulheres negras na pós-graduação, né? Assim, qual que é o incentivo para isso? As agências de fomento, as bancas de avaliação, né? Então, assim, as pessoas têm um perfil que decide que produz conhecimento e também produz os critérios que legitimam, né, o que é conhecimento, assim, né? Que sejam as próprias bancas, enfim. Então, eu acho que é muita coisa, né? Muita coisa, assim. Eu acho que também não é só é a gente redefinir essa rota de formulação da universidade como um espaço hierárquico centralizado, vertical, né? Ele também pode ser um espaço de construção horizontal ou de construção de outras maneiras, outras formas da produção do conhecimento, mas do reconhecimento do combate ao racismo também como primordial. Uhum. E fazendo um coro com o que você traz, assim, né, a gente olhar para a sobrecarga, né, que muitas vezes recai sobre as mulheres negras nesse processo de transformação mesmo política, né, desses espaços, né. A gente precisa também, na minha visão, né, ampliar, por exemplo, as ações afirmativas na docência, né, porque senão esses processos são extremamente excludentes, né. Inclusive, a gente teve vários casos de professoras que fizeram, né, processos seletivos e elas foram invalidadas, não conseguiram assumir o cargo, ou tiveram muita dificuldade, ou tiveram que processar. Então, existe todo um processo ali do racismo institucional que é muito normalizado ainda, que gera toda uma violência, né, uma revitimização, meio que para dizer assim que aquele não é o nosso lugar, né, para fazer a gente se arrepender, né, de estar ali, né, dizendo que a erudição, que o conhecimento não é algo que pertence aos nossos corpos, né, que nosso lugar não é legítimo, né, então eu vejo, né, até pela pesquisa de doutorado, assim, né, esse processo de saída, né, do ensino superior, e a gente pode também aplicar um pouco no campo da pós-graduação, né, como é que estão as mestras, como é que estão as doutoras, né, que já são minoria ali dentro da pós-graduação, né, como é que está esse processo de inserção profissional para essas mulheres, né, como é que elas estão inseridas nos grupos de pesquisa, né, onde estão os financiamentos, né, por exemplo, a gente está falando aqui do sul do país, né, mas a gente tem uma desigualdade geográfica de investimento, né, nos projetos científicos, que é muito grande para as regiões norte e nordeste, por exemplo, né, isso vai visibilizar mulheres negras, cientistas negras da região norte e da região nordeste, né, então a gente vai acumulando desigualdades, então olhar para essa geografia da desigualdade, ela é muito importante, né, olhar principalmente para as agências de fomentos, né, quem é que está conseguindo bolsa de pós-doutorado, né, porque o próprio racismo científico vai modular, né, esses critérios para esses editais, que vão ser muito inacessíveis, e no fim do dia vão dizer que a gente não está ocupando essas vagas, então não compensa nem abrir vaga, né, afirmativa, né. Eu lembro que teve, né, meses atrás, uma vaga de um pós-doc, né, que era uma bolsa ali de R$ 10.000, né, numa universidade, e não tinha muita dificuldade para preencher aquela vaga, inclusive para uma doutora negra, né.
E aquela vaga, aquele edital ficou rodando por muito tempo, né? Então, esse é um mecanismo muito próprio do racismo institucional, né? Essas regras, esses editais, eles são dificultados a ponto que dificulta a gente poder até se candidatar, ou saber que tem aquela bolsa, porque essas oportunidades também circulam em locais muito restritos, né, em bolhas, né, e o acesso à informação também é muito importante para a gente ter acesso a essa distribuição desigual, né, das oportunidades científicas dentro do Brasil, né. Por exemplo, né, quem é que vai fazer intercâmbio? Quais são as cientistas negras que estão conseguindo fazer um doutorado sanduíche? Que estão se permitindo sonhar em fazer um mestrado sanduíche, um doutorado sanduíche, né? E às vezes a gente já começa a questionar isso na graduação. Quem são as pessoas que estão conseguindo acumular critérios, né, publicação ou participação em grupo de extensão, para quando abrir esse edital, conseguir se candidatar, né? Quantas, né, estudantes negras da graduação estão conseguindo fazer uma iniciação científica, né? Pensar em publicar um artigo, qualificar o seu TCC, transformar esse TCC num livro, por exemplo, né? Então já começa aí a desigualdade, né? Então a gente está falando aqui do ensino superior, né? Mas a produção de conhecimento científico, ela vai começar, por exemplo, a ser desigual nos índices de alfabetização, né? A população negra, historicamente, entra tardiamente no campo da educação, no campo do trabalho, porque nós tivemos leis na história do Brasil que impediam a população negra de acessar as escolas públicas. No pós-abolição, ele foi muito duro para a população negra e atrasou, né, o nosso acesso a essas oportunidades, no mercado de trabalho formal, inclusive, né. No ensino superior não vai ser diferente, essas desigualdades elas vão se retroalimentar. Bom, vamos verificar aqui, tem mais um comentário, né, da Jana também, da Jana Correias. Ela fala aqui das bets, né, ela fala que as bets afetam muito mais as famílias de periferia, das quais muitas mulheres negras estão inseridas. A internet hoje mostra um mundo facilitado que coloca a universidade para longe, né. Eu acho que tem esse processo também de sobrecarga de cuidado, né, pelas questões de gênero para mulheres negras, né. Então, essas questões de saúde pública, elas vão estourar, é uma bomba que vai estourar na mão dessas mulheres, né, que vão ter que lidar com isso nas suas famílias, né, pela sobrecarga do cuidado, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer ali naquela família, né, e aí como é que você vai articular isso com o estudo acadêmico, né, como é que você vai construir o teu processo de autoralidade, né, de legitimação da tua intelectualidade, que também é um processo, né, a gente começar a escrever, a gente acreditar na nossa escrita e ter essa escrita validada, circulada enquanto conhecimento importante, né. Como é que tu vê essa questão das bets, Eriane, também, a partir, né, desse lugar de disputa partidária, como é que tu vê o impacto Olha, disso? tem um impacto, né, cara, tu deve saber, obviamente, desse impacto também da subjetividade do povo brasileiro. Eu acho que ele tem a mesma origem, da desigualdade capitalista, né. Então, assim, parece que quem é muito rico, que não é explorado pelo trabalho, né, parece que é tudo muito fácil, né, não parece que são, inclusive, um sistema opressor, né, que mantém essas desigualdades. Porque e aí a responsabilidade para as dificuldades da vida, ao invés dela estar no Estado, que daí poderia criar políticas sociais compensatórias para resolver essa desigualdade, não, ela é no indivíduo, ela é focada no indivíduo. Então tu vai ter famílias destruídas por uma situação de aposta, né. Então, assim, os homens, né, que também é da relação desigual do patriarcado, né, que trata, né, que o poder tem que vir deles, então, assim, geralmente a maioria, mas não são só, obviamente, né, são homens e mulheres, mas geralmente são homens que apostam, perdem tudo, situação de suicídio, de doença mental, o agravamento é uma destruição da família e, obviamente, recai sobre a mulher, dar conta desse cuidado, do trabalho, das dívidas, das ameaças, né. Então, a gente acaba vivendo um processo,
de violência muito grande. E a gente acaba naturalizando, a gente tem uma naturalização da violência. Então, toda essa falta de acesso, a desigualdade, o ônibus lotado, né? O processo de ter que as crianças terem que pular por cima de um corpo, tem tiroteio aqui, hoje não tem aula, teve tiroteio. A gente vai naturalizando esse processo de violência que acabam destruindo, né, as subjetividades, mas não só a vida, né, de brasileiros e brasileiras, e as bets fazem parte desse processo de uma fantasia, de até de uma erotização do capital, né, do fetiche, né, financeiro, de ganho fácil, e a internet, com todas as suas questões positivas, traz para isso um aceleramento da vida. Então, tudo é muito fácil, muito rápido, né? Seja para ler um livro já é mais difícil, porque a gente está acostumado com o nosso cérebro, o acesso à informação está muito rápido, né? Então, e não é só isso, infelizmente. É uma venda de uma vida fácil e desigual, né? E de, inclusive, desigualdade de gênero, né? Da onde de quem é o poder, a gente tem visto cada vez mais essa disputa nesse lugar, no ambiente da internet, da questão de gênero muito forte, né? Tem sido muito forte isso do papel do homem, o papel da mulher. Isso tem cada vez mais se acirrado e isso dá visibilidade, que é o que a internet quer. Então, cada vez mais, quanto mais tensionado isso for, mais visibilidade tem. E a mesma coisa com as casas de aposta, com pessoas, assim, famosas, né, fazendo esse desserviço, que deveria ser ilegal, né, de ir destruindo as famílias brasileiras. Então, parece que tudo é muito fácil, quando, na verdade, tudo é muito difícil. E para o nosso povo negro, então, mais difícil ainda, né? Certamente, né? A gente vem comentando aqui vários desafios, uma estrutura que joga contra a gente o tempo todo, né? Inclusive, isso vai de encontro ao comentário da Debbie Kaufer, né? Da Débora. Deve ser muito desafiador se especializar, ir a eventos em outros estados. Como se manter e continuar a ter qualidade na formação com poucos recursos financeiros. Eu acho que entra naquela questão que a gente fala, né? Da redistribuição dos recursos acadêmicos, né? Quem está conseguindo ter acesso à bolsa? Né, a bolsa do doutorado, do mestrado, né? Como é que isso está nas universidades brasileiras? Existem alguns programas que priorizam as ações afirmativas, mas a gente sabe que não são todos, né? E aí conta, e vai contar também nesse processo, os incentivos para ir a congressos, né? Tem incentivos voltados para passagem, para hospedagem, né? Quem é que está conseguindo? Né? E também, de forma geral, a gente está falando aqui de uma disputa de orçamento para o ensino superior, para a ciência brasileira, né? Que também nos afeta. A gente teve ali no processo da Covid, né, um anticientificismo muito grande, né? As pessoas tiveram discursos ali que provocaram mortes, no caso, né? Inclusive, uma das responsáveis pela decodificação do vírus, né, do SARS-CoV, foi uma mulher negra, né, que contribuiu, né, de forma inovadora para que vacinas fossem construídas posteriormente, né? Então, a gente tem, né, esse processo de disputa por recursos, né? E aí, essa questão, né, eu acho que deriva, né, dessa reflexão que a gente está fazendo, que é de que forma nós estamos inserindo, né, facilitando a entrada de mulheres negras nos espaços científicos, não só a entrada, mas também a permanência, né, e como é que a gente, né, fortalece um setor que é estratégico dentro da nossa sociedade, que é a população negra, né, um grupo político importante, que quando entra nesses espaços, promove transformação social, porque essa é uma questão histórica da população negra, né? Quando a gente fala de saberes, ciências transformadoras, a gente está falando ali de uma população que é autodidata, né, que sobreviveu a um genocídio e que sobrevive atualmente a um genocídio, né? Então, nós somos pessoas eruditas, nós somos autodidatas, porque a gente tem que correr 2, 3 vezes mais para se manter e para entrar nesse espaço e ainda produzir conhecimento relevante,
né? Então, eu acho que é uma questão importante, né, que tu traz, Débora, que aponta os desafios, mas, ao mesmo tempo, aponta essa bússola para as tecnologias que a gente já tem, né, e que são, muitas vezes, desenvolvidas por mulheres negras brasileiras. Só pegando um gancho, né, Karen, também tu tava falando da época da pandemia, foi quando eu fiz meu mestrado, inclusive, e eu escrevo isso também, né, o quanto, em tempos em que a universidade era questionada, em que a ciência era questionada, a importância da produção do conhecimento, né, de ter aquela dissertação e o quanto a política está ligada a isso, o quanto quando existem setores que combatem a produção do conhecimento porque sabem o quanto o conhecimento pode ser transformador, o quanto pode revolucionar individualmente, mas toda uma coletividade. Quando a gente não chega sozinha, a gente traz toda a nossa ancestralidade, nossa produção e o futuro. E quem nos combate sabe disso, não quer esse acesso ao conhecimento. E aí, por isso, porque a outra estrutura, uma das, né, outras estruturas de manutenção de poder é na política. Que tem esse racismo institucional, que vai ter a desigualdade, que vai ter o patriarcado, que vai ter o racismo estrutural, também é na política, é na universidade e na política. Então, eles se retroalimentam. E aí, tu combater essa transformação que pode ter vindo através das cotas, de bolsas, de ações afirmativas, é um dos projetos propositalmente. É um projeto político combate à produção do conhecimento. Então, por isso que a gente saber fazer um coletivo, fazer uma organização, lutar por bolsa, tudo isso é um processo político, que é muito importante. A gente entender o que é a política e não tratar só ela como algo distante ou algo que não faz sentido para nós é fundamental, né? Porque é através dela também que a gente consegue ter a política pública, ter o investimento, ter o recurso, né? Ter a prioridade, né? Que deveria se ter para a produção de conhecimento brasileira, né? Então, assim, a gente tem cada vez mais uma precarização na universidade, fora dela, né? A gente, com doutorado, não significa que a gente vai ter, inclusive, nenhum salário digno, né? Então, o quanto a precarização, ela é grande, né? E, obviamente, que um jovem vai ver isso. Eu tenho colegas que têm mestrado e que são concursadas, mas que estão em 3 empregos. É concurso numa cidade que tem que se deslocar. É um emprego de freela para não sei o quê. É uma mentoria para não sei o quê. Porque tu precisa ir mantendo para te poder sobreviver. E isso é de uma precarização, é de um processo de precarização. Então, o filho dela, de 16 anos, vai ver isso. Minha mãe tem mestrado e tem que ter 3 empregos. E o guri é só para fazer uma aposta no meu celular, eu já consigo resolver um dinheiro para mim, né? O quanto que a disputa da política também reflete na disputa da sociedade como um todo, mas também na importância do papel da universidade, né? Da produção de conhecimento. Eu acho que isso dialoga com a última questão que foi comentada aqui no chat, né, que é que caminhos podemos construir para ampliar a presença e o protagonismo das mulheres negras na ciência, né. Acho que eu vou começar comentando, né, que é imprescindível que se invista mais na formação acadêmica e científica de mulheres negras, de meninas negras também, né, para que a gente tenha inovações como a feita, né, pela cientista que eu acabei de mencionar, que é a Jaqueline Góes de Jesus, que é uma cientista negra e nordestina, né, que foi a que decodificou o genoma do Covid, né? Então, a gente precisa de maior investimento na formação, na qualificação e na contratação dessas cientistas, né, para promover transformações nas políticas públicas, principalmente, né, e nos demais setores da sociedade que são importantes, né, principalmente considerando os desafios atuais. A gente tem vários desafios atualmente relacionados às questões climáticas, né? Quantos saberes a gente tem, né, e ciências válidas nos quilombos, né, que nos ajudam a ter uma relação mais sustentável com a terra, né? Então, de onde que a gente vai tirar esses conhecimentos, se não investindo na população que produz e sobrevive historicamente com esses conhecimentos, né? Mas, bom, vou te passar a palavra aí. Eu acho que é isso. Acho que é isso. O quanto a gente
precisa, assim, ampliar essas possibilidades de ciência. É ampliar o futuro que a gente é capaz de transformar agora, assim. Então, nas próximas gerações, de meninas negras não ficarem se perguntando se elas pertencem a esse espaço, né? Esse espaço, essa questão, a gente tem que tentar abolir para o futuro, né? Eu acho que essa é a nossa meta, assim, né? Meninas negras, meninos negros crescerem sabendo que a universidade também é construída por mulheres, por homens negros, por homens do povo, e que a produção do conhecimento, ela também é nossa. Essa formulação, inclusive, de teorias de mundo, de socialização, né? Assim, de o que é família, né? O quanto o conceito de família ele é ampliado quando a gente discute o debate da tecnologia ancestral, da matriz africana, né? Do debate da população negra brasileira, assim, né? Então, a gente tentar construir, né, essa produção de conhecimento e esses tensionamentos da estrutura também a partir da transformação de trajetórias, né, de trajetórias da universidade, trajetórias do povo brasileiro e de uma capacidade de ter